Bora lá, né? Falar um pouco sobre a derrota do Brasil de virada. 3-2 para o Japão, cara. Uma derrota que machuca porque a gente vinha construindo num primeiro tempo um placar ok, um placar considerável, mas no segundo tempo, devido ali a erros individualmente falando, o Brasil levou a virada. No primeiro tempo, vamos aí falar um pouco do jogo. No primeiro tempo, o Brasil já começou sofrendo. Já se tinha ali uma ideia de como seria o jogo. Os primeiros 20 minutos, ali principalmente do lado esquerdo, onde Carlos Augusto estava jogando, o Brasil sofreu demais. O meio-campo Doan, camisa 10 do Japão, junto com ali o ponta Kubo, se eu não estou enganado, cara, eles dominaram aquela área ali e por várias e várias vezes driblaram e conseguiram entrar dentro da área pelo lado esquerdo do Brasil. E o Brasil até teve uma finalização ali aos 9 minutos do primeiro tempo, mas simplesmente os primeiros 20 minutos foram todos dominados pelo Japão. E depois ali, por volta dos 25 minutos do primeiro tempo, o Brasil consegue fazer o seu primeiro gol. Um passe maravilhoso de Bruno Guimarães, que vem ganhando uma confiança de Carlo Ancelotti. Eu acredito que ele vai ser importante, né? Ele já está sendo importante para Carlo Ancelotti nessas datas FIFA, mas eu acredito que na Copa do Mundo ele também vai ser um jogador muito importante, está recuperando a confiança e deu um passo ali para Paulo Henrique, que fez um gol, subiu ali da lateral e foi até a área, numa triangulação ali entre Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Paulo Henrique, que acabou fazendo o primeiro gol da seleção brasileira. E depois, passado mais um tempo, o Brasil abriu 2-0, ainda no primeiro tempo, numa achada de bola perfeita de Lucas Paquetá, jogando a bola por cima para Gabriel Martinelli finalizar para dentro do gol. Então acaba o primeiro tempo, cara, ali, os primeiros 20 minutos bem difíceis, a gente já ali angustiado, né? Porque, poxa, toda esse ciclo pré-Copa foram momentos de angústia, onde a gente viu que seleções piores do que a gente com uma certa facilidade. Mas depois a gente dá aquela tranquilizada, né? E fala assim, não, abrimos 2-0, o jogo vai se encaminhar aí para um momento feliz. E aí vamos para o segundo tempo. E o Brasil, cara, acabou psicologicamente falando depois do erro de Fabrício Bruno. Obviamente a gente não pode aqui colocar Fabrício Bruno na cruz, falar que ele foi o único que errou, porque os erros vieram de muitos. Primeiro veio o erro de Fabrício Bruno, a gente tem que considerar, sou cruzeirense, né? Você tá vendo ali a camisa e eu preciso falar. Fabrício Bruno, cara, não é esse jogador que nós cruzeirenses conhecemos. Não é esse, cara. Porque o Fabrício Bruno jogando pelo Cruzeiro, é por isso que ele foi convocado para a seleção brasileira, tá? Você que não acompanha o Cruzeiro, o Fabrício Bruno é um ótimo zagueiro. Ele foi um dos responsáveis do Cruzeiro avançar de fase na Copa do Brasil contra o Atlético. Ele, apesar de ter feito um golaço de fora da área, ele ainda fez várias interceptações, não deixando o time atleticano jogar. E foi assim contra vários outros times. Jogou muito bem contra o Flamengo agora há pouco, né? Contra o Flamengo no Maracanã. Vem fazendo um campeonato sensacional ali do lado de Vidalba. Então a gente sabe da qualidade que Fabrício Bruno tem. E erros individuais acontecem. E ele, cara, foi ali tentar tocar a bola para Beraldo, um lance que a bola estava tranquila. Lucas Paquetá toca a bola para ele recuada. Ele vai tentar tocar para Fabrício Bruno, só que aí o time do Japão avança e basicamente parece que fecha ali a porta para que haja o toque, e ao mesmo tempo que fecha essa porta, Fabrício Bruno engancha ali o pé no gramado, e na hora que ele consegue tocar a bola, os atacantes do Japão estão ali só com o gol, basicamente, só ele e o goleiro chuta pro gol e faz o gol. Só que tem um detalhe aí que eu acho importante a gente salientar nessa seleção, é que falta psicológico.
a parte mental do Brasil precisa ser trabalhada, porque é impressionante como caras que jogam em ligas gigantescas já disputaram vários jogos gigantes. Cara, a gente tá falando aí de caras que são campeão da Champions, tem caras que são aí campeões das suas ligas nacionais, caras que estão acostumados a jogar grandes clássicos, jogos difíceis de mata-mata. E esses caras, quando vão para a seleção brasileira, quando levam um gol, quando acontece, né, o erro ali do time, uma falha individual, enfim, uma falha que pode até mesmo ser coletiva, parece que acaba, cara, a mentalidade dos caras. Parece que todo mundo fica assim, puxa, vamos perder tudo de novo. E o Brasil ainda estava vencendo de 2-1. Mas você via na transmissão do jogo, você olhava para os jogadores, eles assim, abatidos como se tivesse perdido uma Copa do Mundo ali naquele momento. Parecia que era Brasil e Japão na final da Copa do Mundo de 2026 e o Brasil estava ali pronto para perder a Copa do Mundo para o Japão. Cara, como assim? Grandes jogadores que estão acostumados a passar por momentos difíceis dentro de uma partida. Ficar daquele jeito não dá para entender, cara. Não dá para entender. E olha que o jogo ainda tava 2-1. Depois a gente ainda leva o segundo gol e a bola cai ali basicamente na canela, joelho de Fabrício Bruno, que faz um gol contra. Mais uma falha de Fabrício Bruno. Poxa, cara, que vacilo, cara. Que vacilo, cara, mas a gente ainda faz algumas substituições e basicamente não adianta de muita coisa e o Brasil vai e toma a virada no lance de escanteio. Então foi esse o jogo, para resumir, mas agora eu queria destacar aqui alguns jogadores. Eu gostei bastante da atuação de Paulo Henrique, não porque ele... Deixa eu até ver aqui. Quer ver? Ó. Paulo Henrique atuando ali pela lateral direita. Não só porque ele fez o gol, gente. Mas ele atuou bem. Até o Brasil levar o primeiro gol, ele atuou super bem. O Brasil, depois que levou ali o segundo para terceiro gol, eu senti que Paulo Henrique deu uma desestabilizada, mas não foi só o Paulo Henrique, foi o time completo do Brasil. Se desestabilizou mentalmente falando. Mas eu gostei de Paulo Henrique nesse jogo contra o Japão. Atuou muito bem ali pelo lado direito. Provando aí que a gente, por mais que tenha bons, entre aspas, bons laterais direitos, né? Temos aí garantido talvez o Wesley. Tem um outro que é o... Poxa, me fugiu o nome agora. Me fugiu o nome dele agora. Mas Paulo Henrique tá aí correndo por fora e fez uma boa data FIFA. Jogou bem, né? Entrou bem contra a Coreia do Sul e aproveitou a titularidade aí nesse jogo contra o Japão. Outro jogador que para mim foi destaque nesse jogo, Bruno Guimarães. Bruno Guimarães evoluiu bem na mão de Carlo Ancelotti. Casemiro chovendo molhado, jogou muito bem. Só que esses foram jogadores que me agradaram. Mas a gente precisa falar daqueles que, cara, desagradaram. Não podemos deixar de falar de Fabrício Bruno. Fabrício Bruno, que vacilo, meu irmão. Infelizmente é aquele vacilo que não se pode dar quando se pensa em ir para a Copa do Mundo. Vacilos acontecem, a gente sabe, mas infelizmente na seleção a gente não pode dar esses vacilos tão grandes porque isso pode decretar a nossa não volta para a seleção brasileira. Então eu acredito que Fabrício Bruno não deve voltar a ser convocado por Carlo Ancelotti. Acho que, infelizmente, depois desses dois vacilos aí, né, ele ter tocado a bola ali na beira da área, ter feito ali
um gol contra, apesar que ele não teve muita culpa, a bola veio ali em cima dele, mas, poxa, já tava numa manhã, né? O jogo foi na manhã aqui no Brasil, já tava numa manhã difícil, então a bola cai ali nos pés deles e termina de acabar com aquilo que já não tava tão bom. Outro jogador também que eu não gostei, cara, pra mim acho que teve Fabrício Bruno, mas Carlos Augusto também, poxa vida, tudo que tentou, ele errou, cara. Interceptação, o cara errou. Disputa em bolas aéreas, o cara tava errando. Dribles, tomou alguns e que foram dribles que ocasionaram ali chances reais de gol pro Japão. Um deles até se ocasionou em gol, né? Se você reparar bem, o segundo gol é ali pelo lado esquerdo, onde atua Carlos Augusto. Então, cara, só mostra aí pra gente o quanto Douglas Santos tem ganhado a titularidade nessa seleção. A gente sabe também que Douglas Santos talvez não vai ser aquele jogador, aquele lateral, né? Até porque a gente também fala assim, não, mas tem ali Roberto Carlos, já teve tantos outros grandes laterais, mas, gente, essa é a nossa realidade, precisamos olhar para onde nós estamos e falar assim, essa é a nossa realidade. E Douglas Santos tem cumprido bem o papel até aqui. Eu espero que ele consiga se firmar e fazer uma ótima data FIFA ainda que teremos aqui para frente e que ele esteja bem fisicamente e chegue bem na Copa do Mundo, porque nós vamos precisar de Douglas Santos. Estamos carentes demais de laterais. E, mais uma vez, essa data FIFA escancarou quanto nós estamos carentes de laterais. E teve um outro jogador, outros dois jogadores. Primeiro eu vou falar de Luiz Henrique, de um vacilo que ele deu, cara, que não se pode dar. Era um gol ali que o Brasil teve, que acabou sendo impedido logo depois, por uma pequena falha, cara, de desatenção que não pode ter, não se pode permitir, principalmente na seleção brasileira. A bola veio em rumo... Pô, esqueci até o nome do cara, velho. Luiz Henrique. A bola vem em direção ao Luiz Henrique, ele olha pro banco de reservas. Ele olha e se perde. Quando ele se perde, o que ele vai ver? Ele já está impedido. Ele até vai ao fundo do campo, cruza a bola pro meio da área e Matheus Cunha, né, que acabou entrando no segundo tempo, faz o gol, mas estava impedido. Então é um erro assim, cara, que não se pode cometer, uma desatenção que não se pode cometer. Ainda mais na seleção brasileira. E logo depois teve a entrada de Richarlison. E a gente precisa aqui citar de Richarlison. Foi até interessante que eu estava conversando com um amigo meu esse fim de semana e comentando sobre o Richarlison. Aqui eu vou falar de uma opinião bem pessoal sobre o Richarlison. Cara, eu vou falar como é que eu posso dizer? Como jogador que se identifica com a torcida. Se a gente olhar para o Richarlison no passado, o que a galera se identificava com o Richarlison era brincadeira. Porque Richarlison é um cara ali muito comunicativo, brincalhão, um cara bem zoador, e a gente gosta, o brasileiro gosta disso, né? Tem a dancinha do pombo e tudo mais, lá na Copa de 2022, ele estava jogando muito bem, fez aquele golaço, né? Ali que foi até o gol mais bonito da Copa, ele pegando de voleio, ajudou a seleção brasileira até onde conseguiu, e no fim, quando o Brasil é eliminado para a Croácia na Copa de 2022, ele vai até a torcida, né? Ali saindo já para poder se despedir do Catar, ele vai até a torcida que estava ali, ele chora, cara, pede desculpa e tudo mais. Então, ele é um jogador que ele se identifica muito com o torcedor. Só que a gente chegou num ponto onde isso não vai ser mais suficiente, Richarlison. Cara, a gente precisa de camisa 9 que faz gol. E já tem um bom tempo que Richarlison não
vem fazendo gols pela seleção brasileira. Para vocês terem uma ideia, o último gol de Richarlison, posso até estar enganado, mas o último gol de Richarlison que eu me lembre foi contra a Coreia do Sul, ainda lá na Copa de 2022, lá pelas oitavas da Copa do Mundo de 2022. E, poxa, com tantos não temos tantos, mas com alguns bons nomes, como o próprio Caio Jorge, Pedro do Flamengo, temos João Pedro, né, que foi convocado aí na última data FIFA. Então, eu acho que, cara, eu gosto muito de Richarlison, gosto muito e desejo todo o sucesso do mundo para Richarlison. Desejo que ele se recupere, volte bem ao seu futebol, mas, cara, a gente não pode dar mais esses vacilos com os centroavantes. Então, eu acho que Richarlison, infelizmente, não tá dando mais, cara. Não tá dando mais. A gente tá, talvez, tirando aqueles espaços que Carlo Ancelotti sempre fala, né? Não, a gente precisa testar jogador, a gente precisa testar aquilo, testar fulano, testar ciclano. Mas Richarlison acho que já passou um pouco do limite. Então, essa foi um pouco da minha visão desse jogo contra o Japão. É importante a gente ressaltar aqui também que Japão não é qualquer seleção. Já foi, né, por muito tempo, uma seleção muito frágil e tudo mais. Mas na última Copa, a Copa de 2022, o Japão venceu a Espanha, o Japão venceu a Alemanha, e o Japão só foi eliminado na Copa do Mundo nas oitavas de final para a Croácia nos pênaltis. Então, o Japão não é qualquer coisa, mas a gente tinha que vencer o Japão. Seleção que quer ser hexacampeã precisa vencer o Japão. E não foi isso que aconteceu. Então, assim, tivemos vários erros. Acho que também o Carlo Ancelotti poderia ter entrado, talvez, com um time principal, vamos assim dizer, porque a gente viu que essa mudança toda que aconteceu, foram 8 jogadores que foram mudados de um jogo para o outro, né? 8 jogadores que foram mudados do jogo da Coreia do Sul para esse jogo do Japão. Esses jogadores talvez não tenham tanto entrosamento assim como o time titular. Então, talvez poderia ter deixado um pouco mais, né? Ali um pouco de Rodrigo e Vini Júnior, talvez deixado um pouco mais de Estevão, Matheus Cunha poderia ter entrado para poder ajudar de forma titular ali nesse jogo. E era um jogo que eu acho que é mais difícil, cara, do que contra a Coreia do Sul. Talvez invertesse também um pouco dessa escalação. Talvez a escalação contra a Coreia do Sul poderia ser usada contra o Japão agora. A escalação do Japão poderia ter sido usada contra a Coreia do Sul. Mas enfim, isso são aquilo que eu penso. E eu não sou o Carlo Ancelotti, né? Então, mas espero que Carlo Ancelotti possa rever essa data FIFA, rever aqueles jogadores que precisam ser convocados novamente, aqueles que têm atuado muito bem, ver aqueles que precisam sair da lista, que não precisam mais voltar. E se quer dar oportunidade para jogadores, tá na hora de testar outros, cara, o mais rápido possível. A gente não tem muito tempo. Vamos ter mais uma data FIFA em novembro contra as seleções africanas, mas a gente também já precisa definir uma seleção fixa. Precisamos de jogadores fixos já definido ali mais ou menos o que cada um vai fazer, porque a Copa do Mundo já está aí. Carlo Ancelotti não tem culpa, mas ele já veio sabendo que o ciclo todo, desde a Copa de 2022 até a Copa aqui de 2026, cara, o ciclo todo a gente jogou basicamente no lixo. Carlo Ancelotti já veio sabendo disso e que ele ia ter um curto espaço de tempo. Mas a gente precisa agora rever. Vamos ter aí contra as seleções africanas em novembro. No próximo ano, estava ouvindo o pessoal dizer que vamos jogar contra a França, talvez contra a Holanda ou contra a Croácia. Rapaz, nós estamos lascados. Mas quem é brasileiro sempre vai torcer pelo Brasil. Então não vamos desistir da seleção brasileira.
Vamos confiar, vamos ver o que vai ser e vamos torcer. Porque a gente está na Copa do Mundo, as coisas precisam mudar, mas eu ainda acredito no Hexa. Eu ainda acredito. Quero muito que o Brasil ganhe o Hexa. Vai ser muito difícil. O ciclo foi jogado fora. Precisamos mudar muitas coisas. Mas eu ainda acredito no Hexa. Essa é a minha opinião. Mas se você concorda, se você discorda de mim, deixa aí embaixo nos seus comentários. Deixa um like também no vídeo para poder ajudar a esse canal chegar a mais pessoas, ok? E aí, é isso. Se inscreva no canal e até mais. Te vejo depois. Um abraço. Tchau, tchau.